Glória a Deus. Aleluias. Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos sauda é o irmão cooperador Esdras. Amém? Da cidade de Campinas. Glórias a Deus. Aleluia. E estou aqui, meus irmãos, porque o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração uma palavra e eu gostaria de estar compartilhando esta palavra com meus irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, glórias a Deus, no livro de Mateus. Aleluias. Mateus capítulo 7, glórias a Deus. Mateus capítulo 18, meus irmãos, no versículo de número 15. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração, porque nós estamos vivendo dias de muita apostasia. Nós estamos vivendo dias, irmãos, a qual muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas estão se apostatando da fé, estão abandonando a presença de Deus, estão deixando a presença de Deus. E nós precisamos entender que nem todo mundo, irmãos, que sai da presença, que se afasta da presença de Deus, é por rebeldia. Muitas pessoas têm deixado a presença de Deus por escândalo. Muitas pessoas têm deixado a presença de Deus porque têm sido escandalizado, têm sido apedrejado. Aleluias. Tem muitas pessoas que têm deixado a presença de Deus porque têm sido humilhado diante de toda a congregação. E o Espírito de Deus colocou essa palavra no meu coração para que eu venha compartilhar com nossos irmãos e a gente não venha cometer o mesmo erro que muitos estão cometendo. Muitos estão cometendo erros através de pregações. Muitos estão agindo de forma equivocada com as mensagens de Deus. Muitos estão agindo de forma equivocada com os dons do Espírito Santo. Aleluias. E a Bíblia já vai nos alertar, a palavra de Deus já vai nos alertar que nos últimos dias surgiria muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores e muitos falsos pastores, a qual a palavra de Deus vai dizer que enganaria muitos. Se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas quando nós olhamos para essa mensagem, a gente vê, meus amados irmãos, que não é possível. Jesus disse, se possível, mas não será possível enganar aquele que é escolhido de Deus. Por quê? Porque o escolhido de Deus, aleluias, ele não crê em qualquer coisa que é falado. Ele não crê em qualquer revelação. Ele não crê em qualquer mensagem que é ministrada. Ele até ouve, mas quem é escolhido estuda a palavra de Deus para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Quando você lê lá se eu não me engano, em 1 João, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que nós temos que provar o Espírito. Provai se o Espírito provém de Deus, porque já surgiste muitos falsos profetas no nosso meio. Eu quero abrir aqui, para poder confirmar para os irmãos essa palavra, lá em 1 João, no capítulo 4, aleluias. Rapidamente, meus irmãos. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se o Espírito. Vocês podem ver que no texto esse Espírito está com E minúsculo. Ou seja, quando se fala no Espírito com E minúsculo, está se falando de uma pessoa. Provai se essa pessoa, se esse Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis
o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Então a Bíblia manda nós provar. E como que nós provamos se a pessoa que está falando no nome de Deus, ela realmente está vindo de Deus? É através da palavra. Quando nós ouvimos alguém passar uma revelação, principalmente, meus irmãos, revelações, nós temos que tomar muito cuidado com revelação, porque existem 3 formas da pessoa revelar. A pessoa revela pelo Espírito de Deus, a pessoa revela dela mesma, e a pessoa pode revelar também pelo poder de Satanás. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que provar se esse espírito, se essa pessoa realmente, o que ela está trazendo, o que ela está falando, está vindo da parte de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, voltando aqui na mensagem que o Espírito Santo me deu, meu irmão, eu quero dizer para todos os irmãos, e esse recado que eu quero dar não é apenas para os irmãos membros, não é apenas para os irmãos obreiros, obreiras, mas também é universal essa mensagem. Essa mensagem é universal, meus irmãos. É para todos os presbíteros, para todos os pastores, para todos os pastores presidentes, para aqueles esposa de pastor, amém? Para todos aqueles que exercem atividade na casa de Deus e para todos os membros do corpo de Cristo, amém? Então vamos ler aqui em Mateus 18, versículo 15, a qual diz, o tema é o perdão do pecado de um irmão. Verso 15 vai dizer: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vá e repreenda-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Verso 16: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Verso 17: esse não escutar, dizei à igreja, e se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e publicano. Amém? O que eu quero alertar os irmãos nesta palavra, meus irmãos, muitas pessoas têm sido escandalizadas diante de toda a congregação. Muitas pessoas têm sido humilhadas. Muita pessoa tem sido exposto diante de todos os irmãos, de todas as irmãs, diante de toda a congregação. E quando nós agimos equivocadamente dessa forma, a gente pode, irmãos, fazer com que essa pessoa abandone Deus. A gente pode fazer com que essa pessoa saia da presença de Deus, porque a gente expôs, a gente escandalizou a pessoa diante da igreja. É por isso que o próprio Jesus, quando ele vai dizer nesta palavra, ele está dizendo a maneira correta que nós temos que fazer a obra do Senhor. Quero dizer para você que ora por revelação, que muitas das vezes você expõe, você diz que o Espírito Santo está mostrando alguém aqui que está fazendo isso e aquilo, e escandaliza. Aqui tem irmão que está fazendo isso e aquilo, e escandaliza a pessoa. E muitas das vezes fala ainda no fim da revelação, vai dizer: o Espírito Santo não me permite apontar essa pessoa, mas permite escandalizar. Então, meus irmãos, é uma forma equivocada de fazer a obra de Deus. É uma forma equivocada. Por que nós temos que fazer conforme a palavra de Deus? Para que a gente não venha ter que prestar conta com Deus pela alma que deixou de adorar a Deus porque foi escandalizado. O texto já vai dizer que nós temos que chamar esse irmão. Se você acha que o seu irmão cometeu algum pecado contra você, ou contra alguém, ou se você viu ele cometer algum pecado, ela cometeu algum pecado, a palavra de Deus vai nos deixar claramente a forma, vai ensinar para nós claramente a forma
correta da gente agir. No verso 15 vai dizer: se o seu irmão pecar contra ti, vai e repreenda entre ti e ele só. Hoje nós vemos, meus irmãos, pessoas usando Deus, não sendo usada por Deus. É pessoas usando Deus para que venha mostrar para os irmãos, para as irmãs na igreja, aleluias, que são espirituais, que têm autoridade. Meus irmãos, Deus, se você tem autoridade de Deus, saiba como usar a autoridade de Deus. Tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. O manual da vida é a palavra. A Bíblia é o manual da vida. Aqui nos ensina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Como nós temos que fazer e como nós não temos que fazer. A Bíblia não manda nós escandalizar. Se você ler o versículo 6, vai dizer assim, ó: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse no pescoço um mó de azenha, e se submergesse na profundeza do mar. Aqui, antes de Jesus ensinar como nós temos que fazer quando o irmão peca, quando você acha que alguém cometeu algum pecado, ou se você viu, né? Ou se você não viu, você acha. A Bíblia já ensina, orienta como você tem que chegar nessa pessoa. Não é expondo, porque quando você expõe, você está quebrando o mandamento do versículo 6. Você está escandalizando essa pessoa. Ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. No versículo 10 vai dizer: vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. O anjo do Senhor está acampado ao meu redor, está acampado ao seu redor, e o anjo do Senhor está vendo quem te humilha, quem te escandaliza, quem te expõe. Aleluias. Pode ser quem for, irmãos. Pode ser um pastor te expôs, pode ter certeza que ele vai ter que prestar conta com Deus. Se uma esposa de pastor te expôs, vai ter que prestar conta com Deus. Porque a autoridade que Deus nos dá na obra dele, meus irmãos, não é para nós lançar ninguém fora. Jesus disse: todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E muitas das vezes nós, através de queremos mostrar autoridade, mostrar espiritualidade para as pessoas, querer mostrar que nós somos cheios do Espírito Santo, aleluia, tomamos decisões equivocadas e acabamos afastando as pessoas da presença de Deus. Mas Deus vai chegar a hora que Deus vai perguntar para você que tem essas atitudes de querer usar os dons do Espírito Santo para escandalizar alguém. Uma hora Deus vai perguntar para você: aonde está o seu irmão Caim, que vinha adorar junto contigo e hoje não vem mais? Porque Deus não está mandando você expor, Deus está mandando você chamar ele no particular, chamar ela no particular e repreender ela no particular. Se de fato esse irmão, essa irmã pecou, louvado seja Deus. São revelações, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Pessoas que já sabem de alguma coisa e usa isso contra você. Usa a oportunidade, usa o Espírito Santo, usa Deus, como eu disse. São pessoas que usam Deus, que usam o Espírito Santo. Não é Deus que usa ela, não é o Espírito Santo que usa, é elas que usam. A Bíblia vai dizer que os falsos profetas usam as coisas de Deus para poder enganar as pessoas. Os falsos profetas têm essas atitudes. Hoje nós vemos pessoas que brincam com o Espírito Santo, que brincam com as coisas de Deus, que faz achando que tem um dom, mas pode até ter o dom, mas não sabe usar a ferramenta, não sabe como usar a ferramenta. Tudo aquilo que Deus te dá é baseado na palavra dele. Revelação só é, irmãos, confirmada quando tem testificação bíblica ou testificação na sua vida, quando de fato você realmente está fazendo aquilo. Se você não estiver fazendo, a revelação não veio de Deus, a revelação veio da carne, veio da própria pessoa.
Então nós temos que tomar cuidado com revelação. Eu não tenho medo de dizer aqui, meus irmãos, talvez algumas pessoas vão questionar a respeito disso, mas nem toda revelação que é passada tem se cumprido. Revelação que vem de Deus é aquela que se cumpre. Me disseram uma vez que a minha sepultura estava aberta, que eu tinha tocado na unção do irmão, tocado na unção da irmã, e que a minha sepultura estava aberta. Eu orei a Deus por 2, 3 meses e disse: Senhor, se eu de fato tenho feito isso, tocado na unção do pastor, na unção da irmã, como essa pessoa tem falado, eu sou digno de morte, abre a minha sepultura e joga dentro, e estou aqui ainda para a glória de Deus. Aí o Senhor me leva nessa palavra, e essa pessoa quis me expor dizendo isso diante de toda a igreja, meus irmãos. Não é dessa forma as coisas de Deus. E se de fato eu estivesse fazendo isso, Deus já tinha tratado, porque eu orei a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com as coisas que é falado. E muitas das vezes as pessoas acreditam. Como eu estava dizendo, hoje o povo brinca com as coisas de Deus. Hoje o povo brinca com os dons do Espírito Santo. É que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 20. Olha o que vai dizer sobre os falsos profetas. E Moisés continuou dizendo ao povo, aleluias, o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Olha aqui, irmãos, esse é o verso 20 do capítulo 18 de Deuteronômio. Naquele tempo, um profeta que falasse no nome do Senhor, ou no nome de qualquer outro Deus, que não fosse verdade, sendo quando Deus não mandava falar, e essa pessoa usava o nome de Deus, como muitos estão fazendo hoje, usando Deus, naquele tempo era morto. A palavra vai dizer que naquele tempo era morto. Se nós estivéssemos, irmãos, vivendo o tempo da antiga aliança, eu quero dizer para você que muita gente aí que ora por revelação, muita gente que, aleluia, fica escandalizando, expondo os outros, já estava morto, passando coisa de si mesmo, dizendo que Deus está falando, sendo que Deus não falou. Naquele tempo, um profeta que falasse assim era morto. Aleluia. Mas hoje o povo brinca com as coisas de Deus, para querer mostrar autoridade, para querer mostrar espiritualidade, falando coisa que Deus não falou. Você quer ter a certeza que é Deus que está falando? É dentro da palavra. Louvado seja Deus. No versículo 21 vai dizer: mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Versículo 22: fique sabendo, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido, e vocês não precisam ter medo dele. Louvado seja Deus. A palavra é clara, meus irmãos. Aqui está dizendo que se aquilo que o profeta disse, que a pessoa disse, não se cumprir, você não precisa temer essa pessoa, porque não foi Deus que disse. Porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Louvado seja Deus. Tem pessoas que ficam falando que Deus vai abrir a sepultura de fulano, vai abrir a sepultura de cicrano, meus irmãos, e a pessoa está lá ainda, e sepultura nenhuma foi aberta. Isso aí a pessoa falou dela mesma, e vai ter que prestar conta com Deus. Entenda, meus irmãos, que expor uma pessoa publicamente, tu vai ter que prestar conta com Deus. Tem muita gente na obra de Deus que tem anos de ministério e não sabe como fazer a obra de Deus com excelência, não sabe como usar os dons do Espírito Santo com excelência, usa os dons do Espírito Santo equivocadamente, de forma equivocada. Aleluia, vai ter que prestar conta com Deus. Não ora, não pede a direção de Deus antes de falar. Irmãos, nós temos que ter a certeza, irmãos, porque é uma alma que nós estamos lidando. É uma alma, e uma alma é preciosa para Deus. Não podemos
sair falando aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. A gente tem que ter a certeza na palavra de Deus daquilo que estamos falando. Louvado seja Deus. Nunca expõe alguém na sua igreja, meu irmão. Pastor, nunca expõe um membro, um obreiro. Aleluia, porque a obra do Senhor, a igreja, meus irmãos, é um lugar de acolhimento. É onde a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, aleluia, glória a Deus, que tudo é para edificar, não é para destruir, meus irmãos. É para edificar. E se nós souber fazer a obra de Deus com excelência, se nós souber fazer a obra de Deus de forma correta, pode ter certeza que em vez de espalhar, a gente vai ajuntar. A gente sabe como falar, como agir, aleluia. A gente sabe o momento certo de tratar. E não é expondo que a gente consegue ganhar essa pessoa. Não é escandalizando o irmão ou a irmã que a gente consegue ganhar essa pessoa. Esse recado eu quero deixar principalmente para a nossa liderança, para os nossos pastores. Louvado seja Deus. Liderança, pelo amor de Deus, faça a obra do Senhor com excelência, não equivocadamente, de forma errada. Aleluia. Não é da forma que você pensa, porque a obra não é tua, a obra é de Deus. A obra é de Deus. A alma pertence a Deus. E qualquer alma que eu lançar fora da presença de Deus, eu vou ter que prestar conta com ela. Você vai ter que prestar conta com ela. Você, meu irmão, você, minha irmã, vai ter que prestar conta. Você, pastor, esposa de pastor, vai ter que prestar conta com Deus. Tem pessoas que não têm estrutura, não tem estrutura para suportar a pancada. Tem pessoa que não tem estrutura para lidar com isso. Tem pessoa que não tem sabedoria, e por não ter sabedoria, quando recebe uma palavra equivocada, ela abandona os caminhos do Senhor. E você vai ter que prestar conta com Deus a respeito dessa alma. Quando o recado é pessoal, quando você pega Ezequiel, aleluia, capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, no versículo 16, o atalaia de Israel. E sucedeu que no fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando você pega o verso 18, vai dizer: quando eu disser ao ímpio. Quando você lê o texto, você observa que o texto vai dizer ao ímpio, não aos ímpios. Ou seja, é um recado pessoal. Deus está dizendo que quando o recado é para uma pessoa, é para ela. Quando o recado é aos ímpios, é universal, é geral, é para toda a congregação, ou é para todo aquele povo, ou é para toda aquela cidade. Aleluias. Então Deus, Ele sabe separar as coisas. E quem é usado por Deus e não usa Deus, também discerne as coisas de Deus. Quando eu sou usado por Deus, eu sei como entrar, eu sei como sair, eu sei como agir. Eu sei que eu não posso, a minha intenção não é destruir o irmão. A minha intenção não é destruir a irmã, não é escandalizando o irmão, escandalizando a irmã, que eu vou conseguir ganhar ela novamente para Cristo, que eu vou conseguir ganhar ele novamente para Cristo. Não é escandalizando, meus irmãos. A palavra já vai nos ensinar. Chama no particular, entre você e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Porque quando a gente chama o irmão ou chama a irmã no particular, aleluias, a pessoa, ela não se sente escandalizada. Só ficou entre você e ele. Em Tiago 5,16, se eu não me engano, vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito ser feita. Quando você ora, quando você confessa para a pessoa no particular ali: irmão, eu errei mesmo, irmão, eu errei mesmo, estou arrependido, você vai orar para essa pessoa e Deus vai perdoar essa pessoa.
porque você fez a obra de Deus com excelência, você ganhou essa pessoa novamente para Cristo. Mas se eu fizer a obra de Deus, usar os dons do Espírito Santo de Deus de forma equivocada, eu vou escandalizar essa pessoa, e uma pessoa escandalizada, ela não volta mais na casa de Deus. Se ela não tem estrutura, ela não volta mais. Ela vai buscar outras religiões, vai servir a outros deuses, vai para as trevas, volta para o mundo. E Deus vai perguntar para você: aonde está Caim? O teu irmão que vinha me adorar junto contigo? Tem pessoas que muitas das vezes acham que não está escandalizando, que não está expondo a pessoa agindo dessa forma. Mas o Espírito Santo não é um espírito de confusão. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus é um espírito de amor, de paz e de justiça, de retidão. O Espírito Santo, ele não vai te usar de uma forma equivocada fora da palavra, porque o próprio Espírito Santo, ele não pode ir contra aquilo que ele deixou. Ele não pode agir contra a palavra. Muitas das vezes é eu e você, muitas das vezes obreiro, obreira, pastor, presbítero, muitas das vezes somos nós, irmão, irmã, muitas das vezes somos nós que agimos de forma equivocada, não analisamos a palavra de Deus. E quem não tem o conhecimento está sendo enganado, e quem não tem o conhecimento está abandonando a presença de Deus, porque são meninos em Cristo, ainda não são maduros na palavra, ainda não têm um conhecimento profundo da palavra de Deus. É o que eu tenho costume de dizer, meus irmãos: não creais em todos os espíritos, mas provai se esse espírito vem de Deus. Na Bíblia, em Atos capítulo 17, versículo 10, vai dizer a respeito de uma igreja chamada Bereia. A igreja de Bereia, meus irmãos, era uma igreja que analisava, era uma igreja, meus irmãos, que não era enganada. Aleluia, glórias a Deus. A igreja de Bereia era uma igreja a qual, aleluias, não era qualquer palavra, não era qualquer revelação que eles recebiam. Eles provavam se o Espírito vinha de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Paulo foi pregar na cidade de Bereia, louvado seja Deus, Paulo pregou o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Mas quando ele terminou de pregar, a Bíblia vai dizer que os bereenses, cada um foi para sua casa, e todos os dias eles estudavam as escrituras para saber se aquilo que Paulo tinha pregado era verdade. Hoje o povo não faz isso, meus irmãos. O povo não analisa a mensagem. O povo não analisa, meus irmãos, aleluia, a revelação. Hoje o povo está comendo tudo que vê pela frente. Tudo que vem do altar acha que é Deus. Tudo que está sendo falado no altar, que está sendo falado, aleluia, através das oportunidades, que está sendo falado no louvor, tudo que está sendo falado através da revelação, o povo está comendo, não analisa, não estuda as escrituras. A Bíblia vai dizer que o povo está perecendo. Naquele tempo já perecia por falta de conhecimento, conhecer o que é a palavra de Deus. E nos dias de hoje, irmãos, está pior, porque hoje o povo só fica na dependência da liderança para aprender, só fica na dependência do pastor para aprender. Quem te garante que aquilo que o pastor está dizendo realmente está na palavra de Deus? Certa feita, um pastor, ele foi pregar numa congregação, e ele pregou sobre Jeremias no poço, e ele disse que quando Jeremias foi lançado no poço, meus irmãos, glórias a Deus, não estou aqui, irmãos, para escandalizar ninguém, não. No entanto, que nem nome eu cito, amém? Mas estou aqui para dizer, irmãos, a respeito das formas equivocadas que a obra de Deus, as coisas de Deus está sendo feita. Esse pastor, ele disse, irmãos, que quando Jeremias foi lançado no poço, se ele não clamasse, Deus não ia tirar ele de lá. Aí quando eu fui estudar a respeito disso, meus irmãos, nas escrituras sagradas, no texto, a Bíblia vai dizer que quando Jeremias foi lançado no poço, um eunuco soube a respeito disso e foi falar com o rei. Porque, meus irmãos,
O texto não vai dizer que Jeremias não clamou. O texto não vai dizer que Jeremias teve que clamar. O texto vai dizer que o eunuco soube que Jeremias tinha sido lançado no poço e foi falar com o rei. Aleluias. Então nós vemos, irmãos, a forma equivocada de pegar a palavra de Deus. Você está fazendo como que pode? Jeremias estava fazendo a vontade de Deus. Jeremias estava ali fazendo a vontade de Deus. E ele foi, meus irmãos, lançado no poço porque estava fazendo a vontade de Deus. Aí esse irmão, esse pastor veio dizer que se Jeremias não clamasse no poço, Deus não ia tirar ele de lá, extorcendo a imagem de Deus, de um Deus justo para um Deus malvado. Que se Jeremias não clamasse, Deus não ia tirar ele de lá, sendo que Jeremias fez a vontade de Deus. Deus não é injusto, irmãos. O texto vai dizer que o próprio Deus se encarregou do eunuco saber. E o eunuco foi falar com o rei. O próprio Deus usou o eunuco para poder livrar Jeremias daquele poço. Aleluias. Então nós vemos a forma equivocada, irmãos. Pastor velho de igreja ensinando a palavra de forma equivocada. Pastor de 20, 30, 40 anos de igreja ensinando a palavra de forma equivocada. Eu já vi pastor dizer a respeito do espírito de Jezebel, falar que Jezebel é maquiagem, meus irmãos. Antes de Jezebel existir, lá no Egito já existia isso. Antes do Egito, lá no tempo de Sodoma e Gomorra já existia isso. Então são coisas, irmãos, que não tem nada a ver. Você sabe o que é espírito de Jezebel? O espírito de Jezebel vai dizer das características de Jezebel. As características de Jezebel significa aquilo que ela fazia. Qual eram as características dela? Perseguir, matar e desviar o povo da verdadeira adoração. A característica de Jezebel era perseguir os profetas, aqueles que serviam a Deus em espírito e em verdade, que falavam a verdade. O espírito de Jezebel matava os profetas. Aleluias. Todos aqueles que eram zelosos da palavra de Deus, da verdade de Deus, que expunha a falsidade, que expunha os falsos profetas, ela perseguia e matava. As características de Jezebel, aleluia, também era fazer o povo desviar a adoração, tirar o foco da verdade por entretenimento, trocar a verdadeira doutrina por coisas mundanas, por adorações fúteis, enganosas. Essa era a característica de Jezebel. O espírito de Jezebel representa isso. Não é maquiagem, irmãos. Essas coisas já vinham antes de Jezebel existir, já vinha desde lá de trás. Essas coisas já vinham. Glórias a Deus. Então eu quero deixar essa palavra para meus irmãos e minhas irmãs, para que vocês possam, irmãos, buscar, pedir para Deus discernimento de tudo. Não receba tudo que você ouve. Vai para as escrituras, estuda as escrituras de Deus. Aleluia. Para que você não venha ser mais um das pessoas que estão sendo enganadas. A Bíblia vai dizer, como eu disse lá no começo, que muitos seriam enganados, se possível até aqueles que são escolhidos. Se você é um escolhido, não vai ser possível te enganar, porque o escolhido conhece a palavra. Não é qualquer coisa que ele recebe, não é qualquer coisa que ela recebe. Aleluia. Quem é escolhido discerne, quem é escolhido prova o Espírito. Hoje tem tanta liderança soberba, tanta liderança que não aceita ouvir de quem está embaixo muitas das vezes, e nem analisa. O orgulho fala mais alto, a posição fala mais alto, e nem analisa se aquilo que o irmão ou a irmã está falando realmente está nas escrituras. Provai, faz prova. Porque se o irmão estiver falando nas escrituras sagradas, se o irmão estiver falando dentro da palavra de Deus, você, líder, você, pastor, está se opondo contra o próprio Deus. Você está se tornando um Saul na vida, e Deus vai tratar contigo. Louvado seja Deus. Não deixe o orgulho, não deixe a sua posição, mantenha a humildade. Não deixe que o seu cargo faça você perder a coroa da vida. Porque tem muita liderança que está fazendo, mas a presença já não está mais com essa pessoa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Salomão não quis ouvir
Achou porque tinha muita sabedoria, não precisava ouvir mais o sacerdote, não precisava ouvir mais os menores. E a Bíblia vai dizer que ele caiu. Tem outra mensagem que uma outra oportunidade eu quero compartilhar com meus irmãos, que o Espírito Santo pôs no meu coração, que fala sobre a queda após a promessa. Tem muita gente, irmãos, que alcançou a promessa de Deus, mas logo após a promessa tem caído no orgulho, caído na soberba, caído na posição, caído na exaltação, caído na bajulação. Irmãos, o diabo ele é astuto. O diabo ele sabe como trabalhar. Antes da promessa, ele trabalha de uma forma para você não alcançar a promessa de Deus. Ele luta para você não alcançar. Mas quando ele não consegue te vencer e você alcança a promessa de Deus, após a promessa ele vai agir com uma arma diferente. Ele não vai usar a mesma estratégia. Ele vai usar outra estratégia. Porque se ele não conseguiu derrubar você antes da promessa, com perseguição, com calúnia, com difamação, ele vai após a promessa ele vai querer te derrubar com exaltação. Ele vai massageando o seu ego, ele vai te enchendo de honra, ele vai te enchendo de orgulho, ele vai te bajular, ele vai começar a falar palavras que vai te inchar. E a hora que você vê, você está caído. Muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que têm chegado na promessa de Deus e após a promessa não quer mais ouvir. Quando antes de receber a promessa ouvia, e hoje não quer mais ouvir. Acha que Deus não usa mais os menores da casa. Deus usa quem Ele quer porque a obra é dele. Se Deus quiser usar um visitante, Ele usa. Então nós não podemos desmerecer ninguém. Nós ouvimos com humildade e analisamos nas Escrituras, para que a gente não venha, meus irmãos, blasfemar o Espírito Santo, para que a gente não venha, meus irmãos, escandalizar o irmão, a irmã. Tudo tem que ser dentro da palavra de Deus. Amém? Quero que todos vocês fiquem com essa palavra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais no coração de cada um de vocês. Amém? Quero fazer uma oração aqui de agradecimento a Deus por esta palavra. Amém? E que Deus abençoe a todos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por esta palavra, Senhor, a qual o Senhor colocaste no meu coração. Aleluia, Jesus, para despertar este irmão, esta irmã, para lhe despertar essa liderança, para despertar, meu irmão, aleluia, glórias a Deus, minha irmã, para despertar todos nós, meu Pai, para que nós não viemos ser enganados e para que nós também não viemos fazer a sua obra de forma equivocada. Aleluia, glórias a Deus, porque se nós fizermos a tua obra, aleluia, dentro da palavra do Senhor, eu acredito, Pai, glórias a Deus, aleluia, que as almas vão se achegar a ti. Louvado seja Deus. Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria para mim, que o Senhor possa dar sabedoria para este irmão, para esta irmã que está assistindo esse vídeo, que está recebendo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.